se chama o senhor? João Nascimento, Em que ano nasceu? 1940. Da casa que vamos falar agora, aquela casa que está localizada no meio da aldeia de Arnal, aquela casa, que ligação tem a si? Quem era? Bem, antes de eu ir para lá, ainda lá estive há alguns anos, era dessa senhora que estava no Porto, uma dona Márcia. Ela era de Marzagão e casou aqui com um sujeito aqui de Arnal. Chegou a comprar, depois comprou a casa. Depois fomos lá viver para a casa dela, ainda era dela. Ainda foi uns anos dela. Depois ela pensou em vender tudo aqui, vendeu uma porção de terrenos e os que ficaram, passados 2 ou 3 anos depois, o meu pai comprou-lhe tudo, a casa incluída. Como chamava o seu pai e a sua mãe? O meu pai era José António Exposto, mas ele não gostava do Exposto e só assassinava José António. E a sua mãe? Maria da Paixão Rodrigues. O meu pai, por exemplo, lembra-me porque uma data foi em 1900, nasceu. Nem era, não é como vocês diziam. 19 de março de 1900. A sua mãe mais ou menos a idade dele, não é? Era 2 anos mais nova. E aquela casa, o senhor sempre se lembra dela assim? Sempre. Não teve modificação nenhuma. Já quando os senhores foram para lá morar, era como está hoje? O senhor pode-me descrever como é que era a casa? A cozinha era aquela parte atrás daquela varandazita que dá para a rua. Isto é, quem está na rua é logo... É a varanda e depois a cozinha. É logo a primeira casa que vira para a rua. Sim. Tinha ali um quarto-sítio antes da cozinha. Depois era a cozinha. E a entrada para a cozinha era por onde? Por dentro, aquelas escadas que entra-se no quinteiro e as escadas que vêm para a rua. Há umas em frente, mas há outras ao contrário. E aí esse espaço chama-se o quinteiro? O espaço onde juntava o estrume. Aí aquele espaço era o quinteiro. Era. E depois subia-se as escadas e ia à cozinha. E o que é que tinha mais na cozinha? Na cozinha tinha um quarto, que era onde dormiam os meus pais, e tinha outro quartito com uma janela virada para a rua. É a nível da varanda, porque depois desse quarto para a cozinha ainda subia-se um degrau. E esse quarto tinha ligação à varanda? Tinha. Tinha uma janelinha pequenina? Uma janela para a rua e uma porta para a varanda. E outra para a cozinha. E era um quartinho. Quem dormia nesse quartinho? A minha irmã. Eram as senhoras, eram as meninas. Era duas. Era a avó do Rui e a outra minha irmã a seguir a mim. E no quartinho, nos quartos, tanto do seu pai como das suas irmãs, descrevam o que é que tinha o quarto dos seus pais. O que é que tinha? Sim, o que é que possuía dentro? Quais eram os objetos que tinha naquele quarto? Uma cama e uma cadeira a servir de mesinha de cabeceira. Mais nada? Mais nada. Esse quarto não tinha... Ainda tinha outra coisa. Tinha um penico. E esse quarto tinha alguma janelinha para a rua? Não tinha nada. Era... Pequenino. E a cama estava ao meio do quarto ou encostada a uma parede? Não, estava encostada à parede porque o quarto era muito pequenino. E onde é que eles punham a roupa deles? Guardavam aonde, nesse quarto? Penduravam-no ou na cama ou num cabide ou qualquer coisa. Tinha penico, ela? Naquela altura todas as casas tinham penicos debaixo da cama. E depois o penico, onde é que despejavam? No quinteiro. Na cozinha, ainda se lembra como é que pode descrever como é que era o espaço da cozinha? Sim, posso, mas... O que é que tinha na cozinha?
Na cozinha móveis não tinha nada, tinha uma mesa para refeições, uma mesita com 2 tábuas e 4 pernas e uns bancos. O lar era sempre, daquela altura, o lar fazia-no mais fundo, vinha num moroço de pedra desde a loja, ficava mais fundo para depois o sobrado servir de banco à volta da lareira. E o lar, ao entrar da cozinha, do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado direito. E o que é que tinha mais na cozinha? Tinha alguma banca da louça? Tem uma banca feita para lá as 4 pancadas e um armáriozito para guardar os pratos e era só. E a banca de lavar a louça era em madeira ou era em pedra? Em madeira. Agora já será em uma pia em cima, mas na altura era em madeira quando eu lá estava. E a casa, essa cozinha, os quartos eram forrados? Forrados? Sim. Com esta telha antiga que faziam ali em Loselos. E não tinha forro, madeira de forro? Não, nada. E por baixo da cozinha e dos quartos, o que é que vocês tinham lá? Era uma loja para onde estava o cavalo. E por baixo da varanda e do quarto das suas irmãs? E era para os porcos. E depois tinham outra casa, não era? É, sim, a outra que as casas iam em frente. E nessa casa, o que é que vocês tinham lá por cima? Aquela casa, quando eu fui para lá, era ampla. Era só uma parte ampla. Depois a dona daquilo, a tal Márcia, que estava no Porto, ela vinha cá todos os meses. Então, dividiu aquilo, fez lá 2 quartos e uma sala. Aquilo era uma cozinha, tinha um lar como a outra. Mas ela, aquela parte do lar, pôs-lhe também sobrado, pôs direito, e fez então 2 quartos e uma sala. Para ela lá estar quando viesse cá. E pode-nos descrever como é que eram os quartos e a sala desse lado, da casa dessa senhora? Os quartos eram normais, pequeninos, tinham esses já eram forrados a madeira e deixaram uma claraboia para pôr uma telha de vidro a cada um. E tinha uma cama a cada um e mais nada, nem havia mesinhas de cabeceira nem. E na sala, o que é que ela tinha na sala? Uma mesa e 4 cadeiras. E a sala tinha alguma janela? No tempo dela, não. Depois, ultimamente, quando o pai comprou aquilo, falou com o doutor, os donos daquele lameiro grande que é dormir, para lhe deixar abrir para lá uma janela. E nesses quartos, as camas também estavam encostadas à parede? Estavam e o resto do espaço não era muito, porque mal que havia uma pessoa num deles. Aquele que tinha a janela para a varanda era maiorzinho um pouco, mas... Depois, quando o seu pai comprou a casa toda, depois quando comprou aquilo tudo, chegaram a ir para lá depois a habitar, a dormir, depois nesses quartos, vocês? Depois ficou para nós os quartos. Agora, por baixo dessa casa, o que era? Punham lá o quê? Batatas? Sim, às vezes. Que divisões lá havia mais aquele quinteiro? O quinteiro. Havia muitas divisões. Havia aquela do lagar, a do forno, a outra atrás do lagar, atrás lá à frente, onde onde for. E onde é que era, onde guardavam o vinho? No túnel, lá naquela casa a seguir ao lagar. Aí chamavam-lhe o quê, esse espaço? Aquilo era género de uma adega, mas não era assim que eles chamavam, já nem me lembro, era a casa do lagar. E na casa do lagar? Porque entre o lagar e essa casa só estava dividido com uma taipa de madeira. E na adega, sem ser o túnel,
O que é que lá guardavam mais? Há mais uns barris, aquela caixa para o santeio. Era onde a minha mãe ia pôr o fumeiro, era onde estava a caixa com o sal para pôr os presuntos. E o fumeiro, os presuntos punham aonde? Na caixa, no sal, estava no sal todo o ano, até que se gastava. Todo o tempo. E os salpicões e as chouriças guardavam aonde? Punha-se lá pendurado do teto, lá um pau com ganchos, estava pendurado com uma corda, que era por causa dos ratos. Mas aonde? Na adega ou na cozinha? Não, lá a seguir ao lagar. Também lá penduravam as chouriças e os salpicões? Exato. Não punham no azeite? O azeite nem para pôr nas batatas era pouco, quanto mais pôr no fumeiro. E as galinhas onde é que guardavam as galinhas? As galinhas eram debaixo daquelas escadas que sobem para a cozinha. Para subir para a cozinha. Debaixo destas escadas? Tinham uma portinha tipo de janela de lado e numa das escadas tinha um buraco para entrarem por lá as galinhas. E debaixo das escadas para a sala não tinha lá nada? Antigamente o meu pai guardava lá o porco. E a casa, quando vocês foram para lá, já tinha energia elétrica? Era candeias a petróleo. Aí era a candeia a petróleo? Se calhar até em Carrazeda, nessa altura, não devia haver luz. Porque eu lembro-me, quando puseram a luz em Carrazeda, era a motor. Então vocês deitavam-se a que horas, mais ou menos? Isso. Eu, quando era miúdo, a gente ceava aí para as 9 horas e ia para a cama. Já não havia luz? Pois, que era para pôr luz e lenha. Isto de inverno. Já foi o seu pai que mandou pôr luz em casa? Já. A luz quando foi para Arnal, lá está, eu ainda andei a ajudar a pôr os postos para lá. Como é que era o aquecimento na casa? Como é que vocês aqueciam a casa? Com a lareira e os animais. Toda a gente punha os animais por baixo nas lojas, que era para o aquecimento, para ajudar ao aquecimento. E para cozinhar? Cozinhava-se aonde? Na lareira, em panelas de ferro assim. Conte-nos um bocadinho da vida da sua mãe. Isto é, o que é que ela fazia desde que se levantava até que se deitava? Como é que era o dia-a-dia dela na casa? O que é que ela fazia? Sempre a trabalhar. Ela passava o dia que mal se sentava, só para comer. E depois à noite, à lareira. Ela fazia o quê? Preparava o pequeno almoço logo de manhã? O pequeno almoço, era o almoço, uma sopa e um prato de batatas. Logo de manhã? Logo de manhã. Era o pequeno almoço. Ao meio-dia igual e à noite igual. E ao meio-dia era o quê? Era o jantar? Depois ao meio-dia era o jantar e à noite era a ceia. Na minha casa, como o meu pai devia ser o que colhia cá mais castanhas, ele chegou a vender 5.000 quilos delas, a 4 tostões o quilo. Então nós desde que começavam as castanhas até ir para o fim de janeiro, à noite era sempre castanhas cozidas e sopa de couves e batata. Era a nossa ceia. Mas havia aí muita gente que nem isso tinha, infelizmente. Então ela cozinhava logo de manhã, quando se punha a pé, era logo a cozinhar? Logo a cozinhar. Depois ia para o campo. E vocês já comiam logo de manhã em casa? Logo de manhã comíamos. E depois iam para o campo? Íamos. E depois vinham almoçar a casa?
A jantar a casa ou levava a merenda a casa, ao campo? Depende do serviço que fosse. Se houvesse serviço que tinha de ser continuado, levava lá o almoço. O almoço, o jantar, agora há almoço. Levava o almoço à cabeça ou era na À cabeça, num cesto. Antigamente, quando, por exemplo, andavam a aceitar, toda a gente levava o jantar nessa altura. Agora almoço. Levavam-no ao campo. Não vinham a casa almoço e jantar. E vocês também tinham vinha? Vinha alguma. Ou tinham lagar? Tinham ter a vinha. Tinha uma. Então, a vida da agricultura era, vocês tinham a vinha. Vinha terra de cereal, terra para batatas e castanheiros. Oliveiras, aqui não havia. Não, na altura havia meia dúzia delas, mas em novembro começavam logo as geadas, a azeitona ficava toda encolhida, que não prestava para nada. Por isso que aqui não havia. Agora há menos geadas e já há outro tipo de oliveiras, já são melhor aqui, se calhar, que na Ribeira, em baixo, junto ao rio. O que é que faziam mais no quinteiro? Matavam o porco, o que é que lá faziam mais? Olha, o meu pai juntava lá o estrume que tirava da loja do cavalo e dos porcos e juntava lá numa rima que era para fermentar, para ir mais curtido para a terra. Também semeavam milho? Semeávamos. E onde é que os granhavam? Em cima punha-se a secar naquela varanda lá dentro e quando estivesse bem seco degunhava-se lá na sala. Faziam, essa folhada faziam no campo ou faziam lá em casa? Não, levava-se assim um milho completo e tirava-se lá em casa, no quinteiro. No quinteiro. E a folha? Deitavam para quê? A folha deitava-se para o cavalo, comia, que não comia, para o estrume. E depois punham a secar na varanda. Exato, ao sol. Quando havia. E depois é que os ganhavam. Eles ganhavam que na altura do inverno ou no verão? Não, era logo a seguir no outono, quando ele estivesse bem seco. E aqui em Hernal havia algum moinho, ou aqui perto, onde é que iam moer? Não, havia aqueles moinhos de água em Linhares e os moleiros lá vinham cá buscar o cereal. Levavam um saco de grão e traziam a farinha, tiravam a maquia para eles. Mas o centeio, por exemplo, ia-se. Havia uma moagem ali em Parambos, onde está agora a padeiria, que era do Flinto de Bisquele, e era quase sempre eu que ia lá com o cavalo. Era um saco com 3 alqueires de centeio, moelo. Depois trazia. Ali onde mora o Pedro Farturas era o forno comunitário. O forno era da minha avó, mas era para toda a gente lá cozer o pão. E quem lá cozia o pão tinha que deixar uma maquia? Uma maquia tirava-lhe o moleiro de grão. A forneira tirava, fazia naquela altura fazia tudo pães de 3 quilos. Para ela fazia um mais pequeno de 1,5 kg, era o que ela tirava. De cada fornada? Tirava um pão. E quem levava a lenha para... Quem é que punha a lenha para a A fornada? lenha era o dono do pão. A forneira tirava, fazia naquela altura fazia tudo pães de 3 quilos. Para ela fazia um mais pequeno de 1,5 kg, era o que ela tirava. De cada fornada? Tirava um pão. E quem levava a lenha para... Quem é que punha a lenha para a A fornada? lenha era o dono do pão. E quem dava de comer à cria?
Era ele ou a minha mãe, depende. Se ele fosse para qualquer lado e o cavalo ficasse em casa, era muito bem que ele punha de comer. E quem dava a comer também aos porcos e às galinhas? Isso era sempre a mulher da casa. Em todas as casas. Quando eu era miúdo, de inverno ainda se punham lá a rezar o terço entre todos. Hoje já não existe isso em casa nenhuma. E quem é que começava com a oração do terço? Era a sua mãe? A minha mãe, era a minha mãe. Sempre. E depois do fim de rezar o terço, iam para a queda. Sim, mais ou menos, ou podiam ficar mais um pouco. Para lavar a roupa, era com o quê? Com sabão ou com omo? Como é que era? Omo, na altura não havia omo. Era sabão. Muitas famílias, quem colhia azeite, por exemplo, porque havia aqui famílias que tinham olivais embaixo na ribeira, e quem fazia azeite depois, aquele pé do azeite, agora com nestas lasanhas novas, nem fica isso, fica que é tudo espremido de uma maneira. Na altura era pouco espremido e trazia aquela borras ainda com azeite, punham numa panela de ferro ao lume e o azeite vinha sempre ao cimo para ir tirando. Depois o resto que ficava era para fazer sabão. Tem algo que nos quisesse contar? Vivências lá em casa? Lá pelo quinteiro? Não, as vivências, todos tinham, era tudo igual na altura. Viver uma miséria miserável. Quando é que vocês comiam melhor durante o ano? Qual eram os dias do ano que comiam melhor? Quando tivéssemos para a minha casa, durante o ano comia-se a carne do porco enquanto durasse, do porco que matavam, mas nem toda a gente matava porco, cá eram mais os que não matavam do que os que matavam. Carne do talho, eu lá em minha casa só entrava na festa no dia 8 de setembro e dia 25 de março, porque nessa altura vinham cá sempre 3 padres para rezar a missa. Um chegava bem, como agora, mas... E então, almoçavam sempre em casa do meu pai. Relativamente à alimentação, vocês comiam o que dava ao campo durante o ano? Sim, praticamente era só o que saía do campo, poucas coisas se compravam. Havia a feira que era feita lá no centro de Carraseda e era todo dia, não é como agora que é só ao meio-dia. Todo dia, era a feira todo dia. Iam lá comprar uns trapos ou uns panelos ou qualquer coisa, mas que para comer não compravam nada. Compravam às vezes uns melões que vinham os melões da Vilariça, punham lá um monte deles para quem queria comprar. E era o que compravam para comer. De resto,